capítulo de número 17, versos de número 20 a 37. Convidá-los a fazer a leitura junto comigo, diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Algumas versões vai dizer está dentro de vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vades, não os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu, a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, provavam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu da cidade, saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desçais a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Algumas versões dizem águias. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, bendito é o teu nome. Nós nos apresentamos diante de tua santa face, Senhor, como necessitados de tua direção, de tua unção, da força que provém do Senhor, ó Deus, para expor a tua palavra, a tua igreja. Deus, eu suplico que o teu Espírito, que inspirou o texto bíblico, que encheu de inspiração divina o autor para relatar esse texto, para deixar descrito essa narrativa, esteja também sobre nós nesta noite, auxiliando-nos a compreender as coisas que o Senhor intentou apresentar para a igreja, de forma, Senhor, que possamos aprender do Senhor. Aprender, ó Deus, o discipulado que o Senhor tem desenvolvido, ou que o texto bíblico nos mostra que teu Filho Jesus, quando palmilhava sobre esse chão, desenvolveu com os discípulos, deu-lhes o ensinamento de como caminhar sobre este chão, aguardando os dias da consumação dos séculos. Que nós aqui, Senhor, também possamos, ó Deus, aprender e aprender estes ensinos e caminhar em acordo com esse discipulado. Em Cristo Jesus nós te pedimos isso. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata de um tema que é um dos temas mais pesquisados na internet. Esse texto, ele trata de um tema que é discutido tanto em círculos evangélicos, cristãos, religiosos,
como também é um tema que é discutido em ambientes onde não se pode identificar alguma expressão de fé, o que a gente chama de ciclos ou círculos seculares, né? Ambientes seculares, ambientes acadêmicos. O tema que esse texto aqui aborda é tema de série de livros. Pessoas fazem livros sobre esse tema. Produções cinematográficas, elas também são temas ou se produzem a partir do tema que é apresentado aqui. Algumas pessoas fazem predições, outras fazem cálculos, tentando determinar o início daquilo que esse texto aqui nos apresenta e que nós chamamos de escatologia. Então, o tema da escatologia, que é um tema abordado por esse texto que nós acabamos de ler, e aí eu preciso fazer um parêntese aqui, porque pode ser que você que esteja aqui esteja escutando essa palavra pela primeira vez. Escatologia. Que raios é essa palavra? O que significa escatologia? Escatologia nada mais é, nada menos do que um estudo sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos. É uma palavrinha teológica, um termo teológico para falar sobre os últimos acontecimentos, sobre quando o reino de Deus será instaurado, estabelecido de forma plena e perfeita, e o pecado será aniquilado, o mal será aniquilado e nós passaremos a viver eternamente com o Senhor, livre de toda a imperfeição. Então, esse é o tema da escatologia. E Lucas, capítulo 17, dos versos 20 até os versos 37, ele trata, Jesus vem falar-nos, ensinar-nos, colocar no seu discipulado o tema dos últimos dias, o tema da vinda e do estabelecimento do seu santo reino sobre a terra. Agora, essa expectativa sobre os eventos futuros, expectativa que nós conseguimos perceber com muita clareza, né, na nossa sociedade, pessoas fazendo cálculos. Quem aqui nunca viu reportagens no Fantástico, reportagens no jornal sobre predições, previsões, cálculos? Há umas 2 semanas atrás, eu acho, umas 3 semanas atrás, eu vi alguém falando que, se eu não me engano, foi Isaac Newton, em um dos seus escritos, acabou fazendo um cálculo sobre o final dos dias. Irmãos, até Isaac Newton discutiu, calculou a possibilidade de definir o final dos tempos, né? Segundo ele, o final dos tempos seria agora não sei da validade dessa informação, se isso é verdadeiro, é falso, se é uma fake news, eu não sei. Sei que o tema é tão presente, né, que está aí. Agora, esse tema, o tema da escatologia, o tema da preocupação com o final das coisas, o tema da preocupação com o estabelecimento do reino, não é algo da nossa geração. Não é algo que surgiu na nossa geração. Pelo contrário, esse tema já estava sendo ocupado pelo coração dos antigos. Prova é que o texto começa exatamente com essa indagação. Alguém chega para Jesus e pergunta sobre quando o reino virá. Lucas, capítulo 17, dos versos 20 a 3, mostra-nos Jesus reorientando a compreensão que os fariseus possuíam do estabelecimento do reino sobre a terra. Ou seja, quando um fariseu volta-se para Jesus, porque é isso que o texto de Lucas, capítulo de número 17, nos mostra, nos versos de número 20, observe aí, por favor. O verso de número 20, interrogado. Quem é que interroga?
Quem interroga Jesus é um fariseu. E a sua interrogação é sobre a vinda e o estabelecimento do reino em nossa geração. Então, quando Jesus escuta esta interrogação, Jesus passa a ensinar aqueles que estão ali presentes, reorientando a escatologia, o pensamento, a visão que os antigos tinham de como o reino se estabeleceria. E aí, como eu disse, Lucas, capítulo de número 17, todo o capítulo, não é? A partir do verso 1 em diante, até o final, até o verso de número 37, é um processo, é um discurso de discipulado. Jesus está ensinando vários pontos, são vários princípios que Jesus estabelece ali no capítulo 17 para seus discípulos. E quais são esses princípios? Quais são esses ensinos que Jesus está dando? Ora, nós vimos isso nas últimas 3 mensagens que nós pregamos aqui. Partindo do verso 1 até o verso 2, nós vimos Jesus orientando, ensinando, discipulando os seus discípulos acerca de um desafio para não serem, primeiro, pedra de tropeço, e em segundo, que eles sejam homens que tem um caráter perdoador. Isso está presente nos versos 1 e 2. Os versos 3 e 4 mostram, isso está no verso 1, 2, 3 e 4, ou seja, ser alguém que não promove escândalo, não é pedra de tropeço, e alguém que tem um processo, tem um coração perdoador, é alguém que perdoa com facilidade, assim como Deus nos perdoa, nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus ensina isso. Dos versos 5 a 6, Jesus mostra um discipulado de uma fé que é posta em prática. Sim ou não? Nós dissemos, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se essa fé ela for operada, se ela for colocada em prática, ela pode realizar coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias ao ponto de um monte ouvir a sua voz e sair de um canto, se deslocar de um canto para o outro. Então, Jesus ensina a colocarmos a fé em prática. Os versos de número 11 até os versos de número 19, Jesus está ensinando os seus discípulos a, primeiro, ter uma postura de empatia para com aqueles que estão no mesmo nível de pecaminosidade que nós. Ou seja, o texto dos versos 11 a 10 mostra aqueles 10 leprosos que viviam em comunidade fora das cidades, e dentre aqueles 10 leprosos, um era samaritano, e nós aqui conversamos que os judeus não se davam com os samaritanos, mas por causa da lepra, da condição comum, eles puderam ter empatia e viver juntos. E aqui, o ensino que nós apresentamos é que a nossa condição de pecadores deve nos fazer ser pessoas mais empáticas, ou ser pessoas que têm uma facilidade em lidar com outras pessoas que também possuem suas dificuldades, seus pecados e seus problemas. E um segundo ensinamento dentro desse texto é que Jesus convida-nos a ir além daquilo que é básico, ou seja, Jesus está pedindo para nós não causarmos escândalos, nem ser pedra de tropeço. Jesus está ensinando a sermos perdoadores. Jesus está ensinando a operar a nossa fé, colocar a nossa fé em exercício. Jesus está ensinando a sermos empáticos para com aqueles que também são pecadores. Mas Jesus está dizendo para irmos além daquilo que está sendo pedido. Ou seja, o básico da vida cristã é não causar escândalo, ser perdoador, exercitar a sua fé e ter misericórdia e empatia também por pecadores como nós. Mas Jesus nos convida a ultrapassar, assim como o samaritano, que ultrapassou a ordem que lhe foi dada
Ele voltou para adorar. Então Jesus nos convida. Agora, irmãos, esses são os ensinamentos até o verso 19, do 1 ao 19. Agora, Jesus começa um novo ensino, e um ensino que tem como ponto de partida o questionamento de um fariseu sobre o estabelecimento do reino de Deus. E aí, eu quero já dizer para os irmãos, de início, que apesar de nós termos feito a leitura de toda a narrativa, do verso 20 até o 37, hoje nós só vamos tratar de 2 versículos, verso 20 e verso 21. Na próxima semana a gente termina o resto dos versículos. E aí, por que nós vamos tratar apenas desses 2 versículos hoje? Porque nos versos 20 e nos versos 21, existem 2 expressões que nós não podemos passar por cima, não podemos ser superficiais na exposição. Por quê? Porque essas expressões que nós vamos aqui falar e apresentar para os irmãos e ensinar os irmãos, essas expressões, elas podem causar uma compreensão equivocada sobre a narrativa. Por isso, preciso primeiro apresentar para vocês o que é que Jesus está dizendo, o que é que ele está querendo apresentar para seus discípulos como ensino discipulador, para que a partir de então nós possamos, na próxima semana, caminhar com todo o resto do texto. Amém? Seguimos. Então, dito essas coisas, eu quero convidar você novamente a olhar para os 2 versos que nós iremos nos deter esta noite em nossa exposição. Verso 20 e verso de número 21, que diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou está dentro de vós. Como algum? Quem tem essa versão? Está dentro de vós. 2 pessoas, 3, 4, 5, então 6, então 7. Então, algumas versões vai lidar com o reino está dentro de vós, e outras versões lidarão com o reino está entre vós. Essa é uma das expressões que nós vamos aqui explicar, ok? Mas, por enquanto, vamos seguindo aqui, você vai entender. Esse texto nos apresenta algo bastante incomum, que é o que se refere aos diálogos que Jesus possui com esse grupo, chamado grupo dos fariseus. E que informação é essa, que é uma informação incomum? Ora, todas as vezes que Jesus tem um diálogo, uma experiência, um contato com esse grupo chamado grupo dos fariseus, quase que 100% das relações de Jesus com os fariseus é uma relação de embate, é uma relação de conflito, é uma relação onde os fariseus apresentam para Jesus um questionamento na perspectiva de pegá-lo numa cilada, em transformar uma cilada para que Jesus caia, se contradiga ou fale alguma coisa que seja contra a Torá. Então, na grande maioria das relações e dos contatos e dos diálogos que Jesus tem com esse grupo, na grande maioria, uma relação de conflito. Sim ou não? Nós aqui tratamos largamente sobre isso ao longo dos capítulos de Lucas. Mas aqui nesse texto, a coisa é diferente. Aqui nesse texto, os fariseus têm a compreensão de que o reino de Deus virá. E a compreensão que eles têm que o reino de Deus virá se ajusta também com a compreensão que Jesus tem desenvolvido e falado no seu ministério, de que
em alguns momentos Jesus diz, o reino está próximo, e em outros momentos Jesus diz para os seus discípulos ensinarem, dizendo que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Então, em outro momento, um dos fariseus, sentado numa mesa com Jesus, numa ceia, diz assim, bem-aventurado aquele que come pão sentado à mesa do Senhor, quando o reino vier. Então, a compreensão que os fariseus possuíam de que o reino viria, também se ajustava com a compreensão de Jesus, que o reino viria. E isso é uma verdade tão clara que o texto bíblico aqui, que nós acabamos de ler do capítulo 17, não diz que os fariseus fazem uma pergunta sobre a possibilidade do reino vir. A pergunta não é, o reino virá? Não. A pergunta é, quando o reino virá? Ou seja, tanto um fariseu como Jesus entendia que o reino de Deus viria. Ok? Ficou claro isso? Agora, a resposta que Jesus dá sobre a presença de um reino que vai vir é o diferencial da percepção. Por quê? Porque Jesus nos apresenta uma ideia de um reino que vem da mesma forma que os fariseus entendiam, o reino viria. Mas os fariseus entendiam um reino visível, um reino que a nação de Israel teria uma posição de proeminência, de importância dentro desse reino, por serem a nação escolhida pelo Senhor. Mas Cristo aqui apresenta, e outro aí detalhe, lembra que no começo eu disse que havia uma comoção sobre a expectativa da vinda desse reino? Irmãos, desde o profeta Daniel, quando se profetizou acerca das semanas de Daniel, as 70 semanas, desde aquela época que se fazem cálculos, que se fazem expectativas, que se tem expectativa, que se cria ideias acerca da vinda desse reino. Era comum os homens articularem ideias, teorias acerca da divisão do tempo, para que eles pudessem identificar exatamente quando o reino viria. Mas Jesus aqui, ao ouvir a pergunta do fariseu, nos diz algo interessante. Ele nos diz que o reino de Deus não virá de forma aparente. O reino de Deus não virá de uma maneira que possa ser visto. Agora, a gente precisa compreender de forma adequada o que Jesus quis dizer quando ele afirma que o reino de Deus não virá de forma aparente, não virá de uma maneira que possa ser visto. O que Jesus quis dizer com isso? Por que nós estamos fazendo esse questionamento? Porque é notório, irmãos, que tanto a chegada do reino como a atuação do reino sobre este mundo é visível. Ora, os versos de número 1 aos versos de número 19 do capítulo 17 tratam literalmente das ações visíveis de quem já experimenta o reino de Deus em sua vida. Ou seja, um indivíduo que se preocupa em não ser tropeço para o outro, um indivíduo que preocupa-se em ter um coração perdoador sempre, um indivíduo que exercita a sua fé continuamente, que ultrapassa as convenções de rejeição que essa sociedade possui, mas que é inclusivo, que é misericordioso, que abre o seu coração para receber o outro, entendendo as dificuldades e os problemas do outro. Irmão, quem vive isso já em si se apresenta como um outdoor nesse mundo, como uma expectativa ou como uma prática diferente daquilo que é o reino deste mundo. Então, é lógico que Jesus não estava querendo dizer que o reino de Deus não pode ser visivelmente percebido e compreendido.
É lógico que Jesus não estava dizendo que o reino de Deus não poderia ser visto pela sociedade e pelo mundo, que a sua presença não seria identificada. Então, se não era isso, o que é que Jesus estava querendo dizer? Quando ele disse que o reino de Deus não vem em forma aparente. Preste atenção, irmãos. A palavra no original que foi traduzida, para o nosso português, com a ideia de aparência, com a ideia de ser visto, de ser observável, ela possui um sentido de investigação. Escute, preste atenção nisso. A palavra que identifica o que foi traduzido para o nosso idioma, todo mundo sabe que o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Então, essa palavra grega, que foi traduzida posteriormente para o nosso português, ela tem um sentido original de investigação. Então, o que é uma investigação, é uma observação, um cálculo de eventos futuros feito por meio da observação dos astros. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz o reino de Deus não vem de forma aparente, é que o reino de Deus não vem através, ou não pode ser investigado, percebido, não pode ser identificado através de eventos da natureza. Não pode ser medido, calculado por meio de eventos astronômicos, da posição das estrelas. Não é a observação das estrelas que mostrará a vinda do reino. Não é a observação de estruturas políticas, de estruturas sociais, de mudanças no cenário natural que mostrarão a vinda do reino. Alguns rabinos já haviam denunciado uma prática que era inebriante entre os religiosos, de fazer investigação quando não, as investigações ultrapassavam e chegavam ao nível de predições sobre a data da chegada do reino. E isso, como eu disse, vinha desde das épocas antigas, desde o livro de Daniel, com as suas 70 semanas para a chegada do fim, os estudiosos passaram a fazer investigações, cálculos, para definir quando o reino viria. E isso se tornou uma prática tal que as pessoas passaram a estudar os astros, a posição das estrelas, porque a posição das estrelas poderia definir um período de tempo, e esse período de tempo seria o estabelecimento do reino de Deus. Jesus diz, olha, o que Jesus está dizendo aqui é, olha, não é essas observações que vão mostrar para vocês a vinda do reino. Jesus, ele segue, olha, existe alguns rabinos que chegavam a dizer que qualquer pessoa, qualquer judeu, que fizesse uma predição, um cálculo de observação dos fenômenos naturais, e fizesse um cálculo para definir a vinda do reino, esta pessoa não tinha parte no reino de Deus. Para você ver como isso era algo já combatido pelos grandes mestres judeus, os rabinos da antiguidade. Jesus, entretanto, irmãos, seguindo a mesma linha de raciocínio desses grandes mestres, mas não sendo tão radical, ele faz a afirmação de que o reino de Deus, ou seja, a presença atuante desse reino, como algo que não pode ser vinculado. A presença desse reino, as ações desse reino, não pode ser vinculado a nenhum evento do tempo. Nenhum evento que possa ser aferível, conferido, investigado pelos homens. O que Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus não vem em forma aparente,
significa o reino de Deus vem e não poderá ser identificado na sua vinda por cálculos, por investigações que o homem possa fazer. Segunda coisa que esse texto... Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo é que o reino de Deus é uma manifestação vinda da parte do Senhor. E que nenhum ato, nenhuma observação natural, nenhuma investigação, nenhum cálculo que o homem possa fazer definirá, estabelecerá a vinda e a presença do reino na terra. Amém? Ficou claro isso? Segunda coisa, um outro termo grego usado nessa passagem também precisa ser melhor entendido, ou seja, é a palavra grega que foi traduzida para a nossa língua, para o português, como dentro ou entre. Então tem uma palavra grega que a sua tradução, ela tem os tradutores, né, os exegetas, eles se dividem nessa tradução. Qual é a palavra melhor para se colocar, para definir esse termo grego para o português? Significa que é dentro ou é entre? Ou seja, o reino de Deus está entre vós ou o reino de Deus está dentro de vós? Qual seria a palavra adequada? Essa palavra, que é termozinho grego, literalmente, quando você olha nos léxicos da língua grega, quando você olha para os dicionários da língua grega, essa palavra que está lá escrito no texto, não nos interessa aqui citar essa palavra, é uma palavra desconhecida para os irmãos, citar o grego aqui, não é nossa intenção. Só quero trazer essa informação para vocês, que essa palavra, quando ela é olhada lá nos léxicos, nos dicionários, literalmente a sua tradução é dentro. Dentro. Só que dentro no sentido singular, ou seja, fazer os irmãos entender, eu tenho água dentro do copo, então eu tenho a água que está dentro de um copo, ou seja, a palavra grega que refere-se, que tem o seu sentido de dentro, ela é sempre identificada para algo singular, ou seja, é uma coisa que está dentro da outra, certo? Guarda essa informação. Juntamente com a expressão, pronto, então essa palavra, ela é uma palavra que tem o seu sentido de dentro, beleza, só que é dentro sempre no singular. Quando essa palavra, ela é associada com outra palavra, com o plural, o seu sentido muda. E a palavra que vem posterior à palavra dentro é vós, ou seja, é um plural. Então, o reino de Deus está, aí, essa expressão, em vós. Aí é dentro de vós ou é entre vós? Porque dentro, se fosse apenas no singular, ou seja, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim. Então, se a palavra que estivesse posterior ou ligada a ela fosse um singular, a ideia correta seria dentro. Mas como é um plural, o que se encaixa com mais perfeição é a ideia de entre. Então, a tradução mais acertada desse texto é: o reino de Deus está entre vós. Irmãos, por que a escolha de uma tradução para o reino de Deus está entre vós e não dentro de vós é a tradução mais acertada daquilo que o Senhor queria dizer? Por quê? Pelo menos dois argumentos básicos para isso. Primeiro, para quem é que Jesus está falando que o reino está dentro ou entre vós? Vamos supor, Jesus está dizendo, a palavra seria dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Para quem é que Jesus está dizendo isso? Para quem? Para fariseus. Irmãos,
os fariseus não são, salvo algumas exceções, mas na grande maioria, os fariseus não são representantes, em hipótese alguma, em nenhuma folha, em nenhuma passagem do texto do Novo Testamento, uma referência de pessoas que representam o reino de Deus. Sim ou não? Ora, se esses indivíduos pelos quais o Senhor está respondendo ao reino de Deus está dentro de vocês, são dentro do texto do Novo Testamento, inclusive dentro do texto que nós estamos lendo, que é o texto de Lucas, do qual os fariseus são sempre indivíduos reprováveis pelo Senhor, é lógico que o Senhor não estaria dizendo que o reino de Deus estava dentro dos fariseus. Ok? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento observa que a ideia de uma posse individual e interior do reino de Deus não é ensinado em nenhum canto do Novo Testamento. Os homens entram no reino de Deus e não o reino de Deus entra neles. Então preste atenção. Então eu não posso fazer a afirmação de que esse texto está dizendo que o reino de Deus está dentro de nós, porque não existe nenhuma outra referência no Novo Testamento que diga que o reino de Deus está dentro de mim, que o reino de Deus está dentro de você, que você possui pessoalmente, individualmente, o reino de Deus, que o reino de Deus entrou em você. Mas claramente o Novo Testamento ensina que nós adentramos no reino de Deus. Então, o argumento mais forte que nós podemos aqui observar e tomar é que o reino de Deus é um ambiente, é um local onde os homens adentram nele, e não aonde este lugar entra nos homens. Então, nós aqui estamos ensinando para você que o texto bíblico que fala sobre as últimas coisas, o estabelecimento do reino, tem duas informações importantíssimas para nós. Primeira, esse reino, ele não se estabelecerá através da sua pesquisa. Ele não se estabelecerá através da sua observação dos eventos naturais, dos eventos cósmicos, dos eventos políticos, dos eventos religiosos. Esse reino ele virá e se estabelecerá no mundo através de uma ação sobrenatural de Deus. E a segunda informação é que esse reino ele está presente no meio de nós. E essa informação, irmãos, ela é importante até mesmo por causa de seu contexto, porque Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai indicar que o reino de Deus está ali representado na sua vida e no seu ministério. Então o reino de Deus está presente entre nós, inicialmente no ministério de Cristo e nas ações de Cristo. E posteriormente se estabelecerá de forma plena e perfeita na sua vinda. Está dando para entender, irmãos, isso aqui? Então, irmãos, isso aqui nos dá algumas lições. Esse entendimento de que o reino de Deus, ele não será percebido e identificado através da nossa pesquisa e dos nossos cálculos, através da nossa observação dos eventos cósmicos, naturais, políticos ou religiosos que estão aí fora acontecendo. Que o reino de Deus não está dentro de mim, dentro de mim individualmente, mas que está entre nós de forma coletiva. Essas informações têm alguns ensinos para nós. Quais seriam eles? Primeiro, que existe uma espécie de espera pela chegada do reino de Deus que não é recomendada, ou seja, é uma espécie de espera que confia em eventos naturais, em eventos políticos, religiosos, que possam definir a chegada desse reino. Ou seja, existe uma maneira, uma forma de aguardar o reino de Deus que é uma forma e uma maneira equivocada. Que maneira é essa? É a maneira de ficar olhando, observando
as transformações do mundo, da paisagem, do tempo, na expectativa que essas coisas demonstrem quando esse reino chega, quando esse reino está atuando. As Escrituras estão dizendo que esta maneira, esta forma de observar e de esperar o reino de Deus está equivocada. Você está se equivocando e se enganando. Todas as pessoas que viveram as suas vidas na expectativa de cálculos acerca da vinda do reino, que estabeleceram prognósticos acerca do dia do Senhor, foram frustradas. Muitos cristãos equivocadamente focam nos eventos à sua volta, medindo a proximidade do reino através dessas ações, através desses fenômenos que acontecem. São indivíduos que estão comprometidos com servir ao Senhor e estarem no reino de Deus, porque os seus olhos estão vendo atividades que no seu entendimento mostram e revelam que o Senhor está próximo. Ou seja, preste atenção, irmãos, a minha busca pelo reino de Deus não está firmada, não está fincada no amor e na devoção a Deus, mas está fincada no medo, no pavor de que os eventos que estão acontecendo estão manifestando que o Senhor está aqui e eu estou alheio a isso. Então eu foco nos eventos para que através dos eventos, da paisagem, da transformação das coisas, eu possa identificar que o reino está próximo. Então me aproximo do reino. A motivação está errada. A motivação para buscar o reino está errada, equivocada. Se os homens soubessem a agenda de Deus, se eu e você soubéssemos o dia da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, nós adiaríamos a nossa devoção e a nossa obediência até o último minuto da chegada de Cristo. É por isso que Jesus diz que os dias do Filho do Homem virá como um ladrão. Tomará como de surpresa. Esses eventos que acontecem na história, na natureza, no cosmos, apenas aponta a proximidade. Apenas confirmam que o reino virá, que o fim virá. Mas estes eventos não determinam quando isso virá. Irmãos, eu e você, nós podemos ser ótimos investigadores. Nós podemos ser ótimos observadores. Nós podemos ser ótimos estudiosos, excelentes cientistas. Entretanto, uma das habilidades, ou nenhuma dessas habilidades, estudioso, investigador, cientista, nenhuma dessas habilidades poderá mostrar o reino de Deus. O reino de Deus é manifesto por revelação de nosso Senhor aos homens. Preste atenção, irmão, Jesus estava diante deles, daquela geração. As obras que Jesus realizava testificavam que ele havia vindo da parte do Pai. O apóstolo Pedro, na sua pregação em Atos dos Apóstolos, falando de Jesus, diz: a este Jesus, homem aprovado por Deus e por vós, com operação de muitos milagres no meio de vós. Então, Jesus em outro momento diz assim, creiam pelo menos pelas obras que eu realizo no meio de vós. Então, Cristo estava lá e estava operando sinais, prodígios, coisas extraordinárias. Eram manifestações sobrenaturais. Mas ainda assim, a perspectiva de que o reino não havia chegado estava impregnada no coração e na mente dos homens, ao ponto deles perguntar: quando
o reino virá. Somos tão rapidamente seduzidos a nos desviar daquilo que é primordial para aquilo que é secundário, irmãos. A gente tem uma tendência forte de perder o foco daquilo que é primordial e começar a caminhar por aquilo que é secundário. Quando eu e você começamos a observar os eventos naturais, quando eu e você começamos a observar as profecias e o cumprimento das profecias e nos agarramos a isso, e começamos a olhar o livro de Daniel e começamos a fazer os cálculos das semanas e começamos a criar um sistema para definir a proximidade do rei, nós vamos perdendo aquilo que é essencial, que é primordial, nós vamos focando no que é secundário. O Senhor não nos chamou para estar fazendo cálculos sobre o fim das coisas. O Senhor nos mandou observar, identificar, as coisas estão se cumprindo, para que a nossa fé seja reforçada e aumentada na certeza de que o reino virá. O que nós precisamos fazer, aquilo que é ordem do Senhor para nós, é sermos o quê? Vigilantes. Vigilantes. Sóbrios. No meio de uma geração corrompida. Vivenciar uma vida que seja de plena devoção ao Senhor, independente se o tempo está próximo ou distante. A minha vida é uma vida de devoção. Não porque o reino já está às portas, mas porque eu já vivo o reino na minha vida. A presença do Senhor já me foi revelada. O seu santo reino já me foi revelado. E não é que esse reino está dentro de mim, mas ele está entre nós. E por estar entre nós, na pessoa, no ministério de Cristo, eu já vivencio essas coisas. Segundo, o apelo, preste atenção, o apelo moderno dessa geração sobre o individualismo. Existe um apelo em nossa geração sobre a individualidade humana, cada um, a valorização do ser, do indivíduo. A psicologia, irmãos, psicologia no sentido de empoderar o indivíduo de suas virtudes, de tornar o indivíduo protagonista de sua história, bem como o apelo das reivindicações, das experiências pessoais de espiritualidade. Todas essas coisas, irmãos, elas tornam a ideia de um reino de Deus dentro de mim atraente. Um reino de Deus que está sendo vivenciado dentro de mim, experimentado dentro de mim, torna isso bastante atraente. Porque nós somos individualistas. E quem não quer possuir individualmente o reino de Deus dentro de si? Quem não quer dizer aí fora que vivencia, que tem dentro de si o reino de Deus, que é portador do reino de Deus? Cada cristão, de forma particular e individual, pensa que possui o reino de Deus em si. Procure aí na sua cabeça, se você já não pensou, já não se viu como portador ou portadora do reino de Deus. Pense aí se você nunca se viu, ou se você já se viu, como essa pessoa que individualmente possui o reino de Deus, carrega o reino de Deus. Aonde você anda com o reino de Deus em você. Sim ou não? Temos ou não temos essa percepção? Que o reino de Deus está dentro de nós? O problema, irmãos, com essa compreensão, é que a Bíblia não ensina isso. Não tem canto nenhum nas Escrituras, na página do Novo Testamento, que o reino de Deus é um jardim fechado,
na sua vida. Que você, individualmente, é portador do reino de Deus para onde você vai, por onde você anda. Não existe nenhum ensino que mostre isso. E em segundo lugar, irmãos, esse entendimento de que eu sou portador do reino, que o reino de Deus está dentro de mim, esse entendimento ele pode conduzir ao erro clássico de pessoas que acham que podem desenvolver sua vida cristã no íntimo de sua experiência particular e pessoal de espiritualidade. Pessoas que desconsideram a comunhão dos santos, desconsideram o culto público, desconsideram as reuniões de oração coletiva, que são os veículos de fortalecimento para os súditos do reino de Deus. Preste atenção, irmãos. Essa prática crescente que nós vemos na nossa sociedade, que pessoas dizem assim, não, eu sou igreja. Não, eu tenho a minha relação particular com o Senhor, a minha experiência pessoal com o Senhor, minha espiritualidade particular com o Senhor. Porque eu tenho um reino de Deus. O reino de Deus habita em mim. Então, se o reino de Deus habita em mim, eu vivo com Deus na minha espiritualidade, na minha expressão de fé. Então, não preciso ir para a igreja, não. Não preciso do culto público. Para que você vai precisar do culto público se você tem um reino de Deus dentro de você? Por que você vai participar de reuniões de oração se o reino de Deus está dentro de você? Se as orações são veículos de fortalecimento e de crescimento, para que crescer, para que se desenvolver se o reino de Deus já está dentro de você? O entendimento de que o reino de Deus está individualmente em mim, me afasta da comunhão. E me afastando da comunhão, me afasta literalmente de onde o reino está. Que é onde? Entre nós. Eu já disse isso aqui em outros momentos. A expressão de fé particular e devoção, ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser observada. Você precisa ter seu particular e a sua experiência pessoal com o Senhor. Isso não pode ser descartado. Mas essa experiência pessoal e particular com o Senhor, ela não é o tudo da fé cristã e da experiência de vida no reino de Deus. Porque a própria palavra já diz, é reino. Reino é composto por quem? Por súditos, por múltiplas pessoas que se agrupam, que são chamados para ser participantes do reino de Deus. Então, precisamos olhar para o texto bíblico e encontrar ou fazer uma leitura adequada do texto quando Jesus diz que o reino de Deus ele virá, mas ele não virá de uma maneira observável, investigável, de uma forma que eu possa calcular logicamente a vinda e a atuação desse reino. Esse reino ele é revelação de Deus no coração dos homens, no entendimento dos homens. Não se tem revelação de Deus através da intelectualidade, ou apenas através da intelectualidade, apenas através da investigação lógica. Na realidade, o apóstolo Paulo vai nos dizer que as coisas espirituais parecem loucura para esse mundo. A lógica de Deus para esse mundo é loucura. Segunda coisa que nós precisamos entender é que o reino de Deus, ele se estabelece no ministério e na vida de Cristo.
que foi entregue por nós. O reino de Deus já está atuando neste mundo. Através de quem? Através de sua santa igreja. Que experimenta, que vive o quê? Que vive o discipulado que Jesus apresentou a seus discípulos. E que discipulado é esse? Não causar escândalos, não ser pedra de tropeço, ter um coração perdoador, conciliador, exercita a sua fé, tem empatia pelos fracos, pelos pecadores, porque entende que também é pecador, e ultrapassa, ou busca ultrapassar aquilo que é o básico da fé cristã. Entendendo, irmãos, entendendo que o reino de Deus se estabelece no meio de nós, quando a igreja vivencia esse discipulado. Amém, irmãos?